Olá, seja muito bem-vinda a mais uma Book Week. Eu sou a Rebeca Vettori e essa já é a 45ª. Na semana passada, para quem acompanhou, eu fiz uma live junto com a Criativa Estante e a gente falou sobre o livro Mallory, que é uma sequência da Caixa de Pássaros. Foi uma live bem divertida e é um formato que eu pretendo aplicar nesse mês também, mas com outra pessoa e com outro tema. Então aguarde novidades. Mas hoje eu vou dividir solo, vou falar sobre o livro Minha História. É uma autobiografia da Michelle Obama. E eu gostei muito do livro. É uma história muito bacana de uma mulher incrível. É um texto bem leve, divertido, em primeira pessoa, né? Obviamente é uma autobiografia. E eu fui tocada e fiquei muito emocionada durante as 464 páginas do livro. Sim, é um pouquinho extenso, mas garanto que vale a pena ler, porque é uma história muito legal, você aprende muita coisa, enfim. Eu vou dar mais motivos para você fazer desse a sua leitura também. E o que é legal, que antes da leitura eu não sabia quase nada da ex-primeira-dama. Sabia que ela era casada com Barack, que foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E aprendi muita coisa dessa mulher super empoderada e muito, muito inteligente. Sério, ela virou um exemplo, assim, pra mim. E o livro começa quando ela é bem pequena, mora numa região mais pobre dos Estados Unidos, não muito pobre, mais pobre. Ela era até de uma classe média, né? Enfim, a família dela é bem grande, apesar de a principal ser o pai, a mãe e o irmão. Mas ela mora na casa da tia-avó a vida inteira, né? Os pais moram na parte de cima. E além da tia-avó, ela tem muito contato com os outros parentes que vão lá com frequência, eles se reúnem na casa dos avós. Uma família bem unida, bem legal de ver. E apesar disso, o Greg, que é o irmão dela, e a Michelle, eles são bem diferentes dos primos deles. Porque os pais sempre incentivaram eles terem opiniões próprias, a falarem corretamente, a argumentarem. Então é uma parte interessante do livro, que mesmo dentro da família dela, desde pequena ela já encontrava diferenças. Tanto que uma prima pergunta uma vez pra ela, ela fala assim, mas por que você tá falando que nem branco? Porque ela não usava gírias e argumentava. E ela também ficou se questionando, né? Mas o que eu fiz de errado, sabe? Eu só expressei minha opinião. E é um livro que fala muito sobre a luta contra o preconceito, de agradecer por oportunidades e também de querer ser diferente. Essas foram as principais lições que eu tomei pra mim, apesar de não ser meu lugar de fala, falar sobre o preconceito. Eu vi através desse livro como é difícil, assim, pra quem é negro, conseguir um trabalho, conseguir uma oportunidade de escola, conseguir entrar numa universidade. E ela vai relatando todas as experiências dela e eu fiquei realmente muito impactada. Porque ela fala muito que a mulher negra, ela tem que trabalhar basicamente 2 vezes para provar que ela merece aquela oportunidade do que uma mulher branca. E quando o cenário é contra um homem branco, é muito pior. As oportunidades, as diferenças de salário, tudo que se resume é muito mais difícil. Enfim, no decorrer da obra, ela conta como que foi na escola, como foram as graduações. Como eu disse, ela é uma mulher extremamente inteligente. Ela foi para Princeton e Harvard. As duas faculdades ainda estão entre as melhores dos Estados Unidos. E ela se formou com louvor, teve notas super boas. E ela também fala sobre o esforço, né, o esforço dela em comparação aos filhos de gente branca que estudavam nessas escolas, que era diferente. Antes dela entrar na faculdade, ela acabou entrando numa escola melhor, que ela tinha que pegar mais transporte. E lá ela começou a ver essa diferença, porque na escola, no primário, eram basicamente pessoas negras que tinham as mesmas oportunidades que ela e famílias com a mesma classe social. Quando ela vai para essa escola, que era do secundário, ela vê que alguns alunos têm aula com professores particulares para entrar na universidade, viajam para fora. Muitas dessas coisas, essas oportunidades fazem a diferença na hora que você vai fazer uma graduação. E ela também, antes de entrar na faculdade, ela tinha uma orientadora na escola
E o irmão dela já estava em Princeton. E ela falou que ia ir pra lá, com toda animada, e a moça falou: eu acho que não é uma faculdade pra você, não é o seu lugar lá. Então, desde pequena, ela já teve que enfrentar isso, de mostrar se ela era boa o suficiente. Ela se questionou várias vezes se ela realmente era boa o suficiente, principalmente quando ela entrou em Princeton, que foi a primeira faculdade que ela fez, que né, ela encontrou um monte de gente lá branca, rica, e inclusive o quarto que ela dividia com uma moça, ela descobriu um tempo depois que a mãe dela ficou chocada quando ela descobriu que uma moça de cor ia dividir o quarto com a filhinha dela branca, e aí resolveu tirar a filha dela desse quarto e achou um absurdo isso ter acontecido. É uma coisa muito tensa e acontece com muita frequência ainda. Então, acho que é um livro para reconhecer os seus privilégios. Eu reconheci muito dos que eu tenho, que apesar de eu ser pobre, morar na periferia, eu sou branca, então para mim as oportunidades já são diferentes. As pessoas, querendo ou não, me olham de uma maneira diferente. Óbvio, as pessoas preconceituosas, estou falando disso. E aí, de ver algumas mordomias que a gente tem, sabe? Fora que, assim, em outras situações de pessoas que moram em comunidades, é uma situação mais difícil ainda. As oportunidades são mais raras, né? Como eu falei o tempo todo aqui, a luta dela é muito inspiradora, constante. Depois dela se formar em direito, ela vai trabalhar numa empresa muito importante de advocacia. E lá que ela conhece o Barack. E eu pelo menos, tende a pensar, nossa, ele deve ser mais famoso que ela, ele deve ter começado a profissão antes que ela. Ele é mais velho. Mas no caso, foi ao contrário. Ela foi a mentora dele nessa empresa de advocacia que ele entrou. Também estava fazendo direito em Harvard. E aí eles se conheceram. E desde o início ela foi conquistada por ele. Mesmo ela não tendo admitido logo de cara. Mas é bem legal, assim, ver a relação deles. Eles são extremamente parceiros desde o início, né? Eles ficam amigos e depois viram parceiros. E ela era uma pessoa extremamente metódica, que sabia onde ela queria chegar. E o próximo passo da carreira, que, né, ela já saiu da escola, entrou na faculdade, depois outra faculdade, ela queria ser sócia nessa empresa. Se ela continuasse, com certeza, acho que ela conseguiria. Mas esse relacionamento dela com o Barack trouxe muitas transformações para a cabeça dela. Inclusive, a transformação de eu realmente quero fazer isso? Tá fazendo diferença para o mundo? Não, não tá? Isso é legal, faz você pensar bastante. E essa vontade de querer mudar o mundo, eu me identifiquei bastante, sabe? De mudar, fazer diferença no mundo, porque na verdade foi um dos motivos que eu entrei na faculdade de jornalismo. E a gente pode fazer um pouco de diferença na nossa comunidade, com os nossos amigos. E ela fez eu relembrar isso. Além disso, de querer o melhor das pessoas, de incentivar, de prestar ajuda, auxílio. Ela continuou fazendo isso, ela acabou saindo dessa empresa de advocacia. Ela orientou várias jovens que estavam querendo entrar no mercado de trabalho. Ela fez os trabalhos sociais bem legais e bem importantes. Então, não, ela não era só ex-primeira-dama. Ela fez muita coisa antes disso. E com esse livro eu consegui matar a minha curiosidade de ver como que era a vida dentro da Casa Branca, né? É uma coisa surreal, totalmente diferente do que a gente pode imaginar. E do relato dela, assim, dessa vontade de fazer diferença, ela acabou fazendo muita diferença lá no cenário, no modo dos empregados se vestirem, todos usavam smoking o tempo todo. Enfim, ela trouxe algumas mudanças pequenas, mas que fizeram diferença. Ela também fez mudanças no país, que foi muito legal. Óbvio, ela não era presidente. E ela fala muito dessa parte dela com a política, que era uma coisa que ela nunca gostou, mas que ela apoiou o marido dela desde o início. E ela tentou encontrar o lugar dela para não ser apenas a mulher do presidente, mas sim continuar fazendo diferença de alguma forma. Ela lançou alguns programas sociais bem importantes,
questão à saúde, com questão incentivo à educação às mulheres. Ela fez diferença, deu toque dela lá na Casa Branca. Foi muito, muito legal de ver. Depois ela continuou desenvolvendo esse lado de ajudar a comunidade. E, por fim, depois que eu terminei o livro, eu vi o documentário que tá lá na Netflix, que é da história dela. Na verdade, não é bem da história dela e é da história dela. É que, na verdade, o documentário ele conta como foi a turnê dela de divulgação do livro. Ela postou em vários estados americanos contando como tinha sido o processo de fazer o livro. Ela é entrevistada várias vezes por pessoas importantes que vão perguntando coisas, né, essenciais do livro. E é legal de ver. Apesar de eu não gostar de documentário, foi legal de assistir, porque foi um bom complemento do livro. Não foi uma adaptação, né, porque não é um filme. E lá eu consegui ver as pessoas que estavam por trás, pessoas importantes na vida dela, as filhas falando sobre ela participando de algumas reuniões em escolas e sempre incentivando os jovens a estudarem, a irem atrás do que eles querem. Ela sempre incentiva muito a minoria, né? Ela luta bastante por isso. E, gente, realmente é um livro muito, muito legal mesmo. Então, se você está procurando esse tipo de leitura inspiradora, que vai te dar ideias muito legais de, sabe, de colocar pra cima, assim, e você conseguir ver o outro lado, criar empatia, sabe, pelo próximo, é um ótimo livro para isso. Espero que você tenha gostado dessa dica. E pra quem ainda não sabe, outra coisa legal que eu vou começar a acompanhar dela é que ela lançou um podcast. Tá liberado, acho que em algumas plataformas, eu vi no Spotify, que é a que eu tenho. E tá lá, a primeira entrevista que é com o marido dela. Logo menos eu vou ouvir e vou contar o que eu achei. Então é isso, essa dica de leitura ela fica por aqui. E aí na próxima semana eu vou falar de outra história super inspiradora. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.